E eu quero ler um texto que está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Pega aqui, Claudinha. 1 Coríntios capítulo 6, obrigado, filha. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Vamos ler juntos? Bem alto e bem forte, vamos lá comigo. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Como o ensaio ficou bom, agora enche o peito de ar aí, dê bem alto e bem forte comigo. Vamos lá, 1 Coríntios 6, 20, a igreja. Olhe para o pastor agora. Você sabe que durante 2 anos da minha vida eu tive um Honda Civic. Meu Honda Civic era um Honda velhinho, era 95, né? Mas eu gostava daquele meu Honda Civic preto. E era legal porque, sabe, Everton, eu podia usar o meu carro a hora que eu quisesse. Eu abria a porta dele, não tinha alarme, tinha que ser na chave. Eu abria a porta do meu Honda, banquinho de couro, eu sentava naquele banco. Tinha hora que eu só sentava ali para ficar sentado, porque era gostoso. Ligava o rádio para ouvir uma música. Você sabe, deixa eu contar uma coisa para vocês, até dar uma cochilada no Honda eu já dei. Sentava assim, dentro do carro, dormia um pouquinho, entrava no carro, dava uma volta. Eu curti o meu Honda Civic, fiquei por uns 2 anos com aquele carro. Velhinho, mas era legal, gostoso. Aí, eu vendi o meu Honda Civic para a Cíntia. Lembra da Cíntia, pastora? Que foi nossa secretária. Eu vendi o meu Honda Civic com uma amiga da gente. Uma irmã que foi secretária da região, trabalhava lá, eu era tesoureiro da região, ela era secretária. A gente se via toda semana, 2, 3 vezes por semana. Ela comprou o meu Honda Civic. Pagou o preço, levou meu Honda Civic embora, Andresa. E você sabe o que aconteceu a partir dali? A partir daquele dia, 2, 3 vezes na semana, quando a gente ia trabalhar, eu via o Honda que tinha sido meu. Só que agora, eu não podia mais pegar a chave e abrir a porta do carro. Eu não podia mais entrar dentro do carro a hora que eu quisesse, a não ser que a dona me convidasse. Eu não podia mais entrar no carro a hora que eu quisesse. Eu não podia ficar sentado dentro do meu Honda, ouvindo uma música, ouvindo um louvor. E quando dava sono, o pastor eu não podia mais tirar um cochilo no banco de couro do Honda. E por que eu não podia fazer mais nada disso? Por uma razão muito simples. A Cíntia pagou o preço, comprou o Honda, levou o Honda embora. E porque ela pagou o preço, agora o Honda não era mais meu. Agora o Honda passou a ser dela. Porque quem paga o preço passa a ser dono. Quem paga o preço passa a ter o direito de ser dono daquilo que comprou. E como alguém pagou o preço, eu perdi o direito e agora passou a ser da Cíntia, porque ela pagou o preço para o carro ser dela. Quem está me entendendo aí, falou amém bem forte. Paulo ensina, põe de novo o versículo aí. Paulo ensina lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Primeiro, eu e você fomos comprados. Nós fomos o quê? Comprados. Me contaram aqui que você é filha da Rose? É por ela que a gente ora? Que legal. Deus abençoe, viu? Primeira coisa que o versículo ensina é que nós fomos comprados. O apóstolo Paulo diz que não só nós fomos comprados, mas ele fala que nós fomos comprados por um bom preço. Fala comigo, comprados por um bom preço. Essa expressão bom preço significa alto preço. Você custou muito caro. Fala para o irmão do lado assim, você custou caro. Então você foi comprado, mas você não foi comprado na baciada. Você não foi comprado na promoção. A Bíblia diz que você foi comprado, mas você custou caro. Foi pago por você um bom preço, foi um alto preço. Agora,
O versículo também diz que você não foi comprada por qualquer pessoa. Você foi comprado e comprada por Deus. Quem foi que comprou você? Deus. Mais forte, quem é que te comprou? Deus. Então fala assim: fui comprado por Deus. Ora, se a Cíntia comprou meu Honda, e o meu Honda deixou de ser meu e passou a pertencer a ela, se eu fui comprado por Deus, agora a quem que eu pertenço? A Deus. Você foi comprado por Deus, a quem você pertence? Então fala comigo: eu fui comprado por Deus e agora eu pertenço a Deus. Olha que interessante o que está escrito em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo, olha que interessante, o Pedro fala assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Põe o versículo seguinte. Então Pedro está dizendo assim, ó: você foi comprado, mas não foi com ouro e com prata. Por que ele fala isso? O ouro e a prata são as coisas mais valiosas que existem. E ele está dizendo: você não foi comprado por ouro e por prata, porque nem o ouro e a prata conseguia pagar o teu preço, porque você é caro. Dá um sorriso para o irmão do lado assim, porque você é caro. Mas se não foi com ouro e com prata, como foi? Vamos lá. Mas você foi comprado com o quê? Comigo. Com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Você foi comprado pelo quê? Pelo precioso sangue de Cristo. Olha o preço alto que você foi pago, porque você vale muito. Você não é qualquer coisa não, você tem um grande valor. Ouro e prata não seria o suficiente para pagar o preço do seu resgate, do meu resgate. O seu resgate foi pago com o precioso sangue de Jesus. Você pode dar uma glória a Deus? Olha Apocalipse 5, capítulo 5, versículo 9 e 10. Aprende isso, entenda. Apocalipse fala assim, que lá no céu cantavam um novo cântico. E o que eles diziam no cântico? Olhando para Jesus, eles diziam: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Por quê? Porque fostes morto e com o teu sangue nos comprastes para Deus. Jesus nos comprou para quem? E pagou com o quê? Com o sangue dele. Com o teu sangue nos comprastes para Deus, de toda tribo e língua e povo e nação. E o versículo seguinte diz: e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Você pode dizer com glória a Deus bem forte? Agora olha bem para mim, eu quero fazer uma pergunta muito importante. Sabe por que Deus pagou um preço tão alto por você? Você sabe por que Deus pagou um preço tão alto por você? Já parou para pensar nisso? Tem hora que eu fico em casa sozinho assim, pensando na vida, e fico pensando em mim, Ricardo. Eu sou tão cheio de defeitos, eu sou tão imperfeito, eu cometo tantas falhas, e aí eu fico pensando em mim: por que Deus pagou um preço tão alto por mim? Eu não sei se é assim que fala no português, se eu errar vocês me perdoem, mas eu fico pensando assim: eu não valo tudo isso. É não valo mesmo que fala? Eu não valho? Tá vendo? Igreja também é cultura, a gente aprende, né? Pensando que eu não valho. É valho? Vou anotar essa para não esquecer, mas para não passar vergonha no púlpito. Eu não valho tudo isso, mas eu fico pensando sério sobre esse assunto. Por que Deus pagou um preço tão alto por mim? Por que Ele pagou um preço tão alto por você? Sabe por quê? Porque ainda que para algumas pessoas você não seja importante, para Deus você é precioso. Fala assim comigo, põe a mão no coração e fala assim: para Deus eu sou precioso. Ou diga o contrário, fala assim: eu sou precioso para Deus. Isso alegra o teu coração? Você pode dizer um glória a Deus e aplaudir a Ele bem forte por causa disso? Você é precioso para Deus. Você quer ver como você é precioso e preciosa para Deus? Olha o que está escrito lá no livro do profeta Isaías,
no capítulo 43, do versículo 1 ao 4. Acompanha comigo, você vai ver como você é precioso e preciosa para Deus, ó. Mas agora, assim diz o Senhor que está dizendo. Quem é que diz? O Senhor, aquele que criou o céu, aquele que o criou, aquele que criou você. Ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não temas, pois eu os resgatei. Eu os chamei pelo nome. Olha aqui, ó. Deus não chamou você ali na multidão assim, ó. Ei, chega aí, não foi assim. Deus não falou, ô Psyu, vem cá. Ele falou, Zoraide, Andréia. Ele chamou pelo nome, Marcos Vinícius. Ele te chamou pelo nome. E Deus disse assim, porque você é, fala por irmãos, fala assim, você é de Deus. Fala, você pertence a Deus. Olha o versículo seguinte. Quando você passar, Deus está falando para você. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Diga glória a Deus. Ele diz mais, quando passar pelos rios, eles não te encobrirão. Fala aleluia. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. Glória a Deus, as chamas não o deixarão em brasa. Glória a Deus. E o versículo seguinte, pois eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. E aí ele fala, você é tão precioso, tão importante, que eu dou o Egito como resgate para livrá-lo, e em teu lugar dou Cuxi e Sebá, que são duas grandes cidades. Ele está falando assim, eu pego os lugares preciosos e dou como pagamento para ter você, porque você é precioso e preciosa para Deus. Levanta a mão, diga obrigado Jesus, e mais uma vez aplaude a Ele bem forte. Olha quanto você é precioso. Tem gente que não dá nada para você, mas Deus dá tudo por você, porque você é precioso e preciosa para Ele. Então, em outras palavras, Deus está dizendo, você é muito precioso para mim. Você é muito precioso para mim. Então diga para o seu irmão assim, ó, diga com um sorriso, com convicção, porque ele precisa acreditar nessa verdade. Fala assim, ó, você é muito precioso para Deus. Agora diga com muita convicção, bate no peito e fala, eu sou precioso para Deus. Você pode não ser precioso para o governo, que não liga, não está nem aí com você. Você pode não ser precioso para muitas pessoas, que você passa na rua, elas nem te enxergam. Você pode não ser precioso, às vezes, até para a família e para os amigos. Mas você é precioso para Deus. Você é precioso e preciosa para Deus. Ele pagou um preço alto por você, porque Ele se importa com você. Você é precioso para Deus. Agora escuta, nós já éramos preciosos para Deus, mesmo quando éramos pecadores. Não é só agora que você entregou a vida para Jesus. Não é só agora que você está na igreja que você é precioso para Deus. Você já era precioso e preciosa para Deus quando você estava lá no pecado. Ele já olhava para você e você já era importante para Ele. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 5, versículos do 6 ao 8. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos santos, pelos perfeitos, pelos corretos. Morreu a seu tempo pelos ímpios. E eu estava lá. Vamos lá. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois pode ser que pelo bom alguém ousasse morrer, pode ser que pelo bom alguém quisesse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco. Deus prova que nos ama. Deus prova que para Ele a gente é importante. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós. Todo mundo forte comigo, vai. Sendo nós ainda pecadores. Você percebe isso? O quanto você é importante para Deus? Deus nos comprou, pagou o nosso preço com o precioso sangue de Jesus, e agora nós pertencemos a Ele, porque nós somos preciosos para Deus. Acredite, nada
nem ninguém, nada nem ninguém faz você deixar de ser precioso para Deus. Vou repetir, e você tem que acreditar nisso. Não tem nada que eu faça que vai fazer eu deixar de ser precioso para Deus. Ninguém tem o poder de fazer você deixar de ser precioso para Deus. Você consegue acreditar nisso? Nada nem ninguém vai fazer você deixar de ser precioso para Deus. Por exemplo, eles vão ir passando aí enquanto eu vou falando, no capítulo 15 do Evangelho de Mateus, Lucas mostra que nada vai fazer você deixar de ser precioso ou preciosa. Por exemplo, lá conta a parábola da ovelha perdida. Vocês conhecem, o pastor tinha 100 ovelhas, uma se perdeu, ele foi contar o rebanho, tinha só 99. Poxa vida, tem 99 e uma não faz falta, não é verdade? Sim ou não? Tem 100, perdeu uma, daqui a pouco outra da cria lá, já tem 100 de novo. Mas a parábola diz que quando ele contou as ovelhas, e estava faltando uma, aquela ovelha que se perdeu, ela fazia parte do aprisco, não era bode, era ovelha. E assim como aquela ovelha se perdeu, você sabe que algumas pessoas que fazem parte do aprisco de Jesus também se perdem. Talvez alguns de vocês aqui já se perderam em algum momento na sua caminhada com Cristo. Pode até ser que alguém que está aqui esteja perdido hoje, porque assim como aquela ovelha se perdeu do aprisco, né? Muitos que estão no aprisco de Jesus se perdem também. Então às vezes alguns se perdem. Ele tinha 99, mas o que ele fez? Ele guardou as 99 em segurança e foi procurar quem? A ovelha perdida. Por que ele foi procurar a ovelha perdida? Porque a ovelha perdida para ele era importante. E eu quero que você saiba disso. Essa parábola é para provar que você é importante para Deus. Você é importante. Quando você se perde, Deus não deixa de te amar. Quando você se perde, você não deixa de ser importante para Deus. Quando você se perde, Deus levanta a igreja toda para orar por você. Ele leva pessoas até onde você está para te buscar, para te resgatar. Ele começa através do Espírito Santo a arder o teu coração, porque Ele quer te trazer de volta, porque você é importante para Deus. Mais uma vez, bate no peito e fala assim: eu sou importante para Deus. A parábola diz que quando ele encontrou a ovelha perdida, o cara tinha 99, mas ele achou uma. E a parábola diz que quando ele encontrou a ovelha perdida, ele se alegrou. E você sabe o que ele fez? A parábola diz que ele chamou os amigos e ele fez uma festa para comemorar que tinha achado a ovelha perdida. Você faz festa por qualquer coisa? Festa é para aquilo que é importante. E por que ele fez uma festa? Porque a ovelha perdida nunca deixou de ser importante para ele. E quando ele achou, ele se alegrou e quis comemorar, porque ele dava valor àquela ovelha, era importante para ele. Eu quero dizer de novo: você é importante para Deus. Você é importante para Deus. Você que está aí na rede social, você é importante para Deus. Tem uma outra parábola no mesmo capítulo, Lucas 15, 11. A parábola do filho pródigo, que você conhece. Eu não vou contar a parábola toda, mas você sabe que o filho saiu de casa, pegou a herança dele e foi embora, foi curtir a vida, foi viver a vida, gastou tudo, começou a passar necessidade. O filho saiu de casa, mas na parábola do filho pródigo diz que teve uma hora que o filho caiu em si e voltou para a casa do pai. Quando ele voltou para a casa do pai, a parábola diz que ele estava chegando. Imagina a cena comigo. Quando ele sai, ele era filho de um pai rico. Ele sai, vamos trazer para os dias de hoje, ele sai com tudo com roupa de marca, tênis caro, bonito, cabelinho cortado lá com o Rian, foi todo no capricho. Mas agora quando ele volta arrebentado. Quando ele volta, ele estava na pior. Não estava mais com roupinha bonita, ele estava de roupa suja. Para você ter uma ideia, antes de voltar, ele estava no chiqueiro querendo comer a comida dos porcos. De favor, trabalhando de favor para um fazendeiro em troca de comida. A comida não chegou, ele queria a comida dos porcos. Aí ele fala: vou voltar para a casa do meu pai. Então ele volta sujo.
Ele saiu com cheiro de perfume importado, mas agora ele volta com cheiro de chiqueiro, tudo sujo, cabeludo, barbudo, desfigurado. E quando ele aparece no caminho, ensaiando assim: o que eu vou falar para o meu pai me receber de volta? Já sei, vou falar: pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado Senhor. E ele vem ensaiando, ele está de cabeça baixa, ele não percebeu, o pai já estava lá na porta olhando assim, ó. E lá longe, quando aparece aquela figura suja, fedida, barbuda, desfigurada, o pai conheceu. O pai te conhece. Sabe por que o pai te conhece? Porque você é importante para ele. Você é importante para Deus. E ele está de cabeça baixa, ensaiando o que vai falar para o pai, ele não viu. Sabe o que acontece? Fica aí no meio do caminho, pastor Hildo. Tu é o filho, você está bonito, mas faz de conta que você está feio. E o filho está de cabeça baixa, ensaiando, ele não viu. Quando o pai olhou, ele está de cabeça baixa, e o pai saiu assim, ó. E agarrou ele. Ele levou um susto. O que está acontecendo? Quando ele olhou, era o pai. Aí ele tentou falar aquelas coisinhas: ó, pai, pequei contra os... O pai nem ouviu. O pai já foi trazendo ele e falou assim: traz roupa nova para o meu filho, traz o anel que só o filho pode usar no dedo, prepara um churrasco para fazer festa, prepara tudo, porque o meu filho estava morto e reviveu. Ele foi embora, mas ele voltou, porque ele é precioso. Eu quero dizer, você é precioso para Deus. Você pode dar glória a Deus e aplaudir a ele bem forte? Glória a Deus. Se é para Jesus, aplaude mais forte. Olha para mim, eu vou terminar a mensagem, mas eu acho que você está entendendo. Você pode esquecer de tudo que eu preguei, você só não pode esquecer de uma coisa: você é precioso para Deus. Você é preciosa para Deus. E você não custou qualquer coisa. Você foi pago por um alto preço, o sangue de Jesus. Então eu estou terminando, olha para mim, finalzinho. Você sabe que a Bíblia propõe um padrão de vida, um modelo ideal de vida a ser seguido, sim ou não? Esse aqui é o padrão de vida ideal para ser seguido. É o meu objetivo de vida, é o seu objetivo de vida. E eu creio que eu posso falar por você e não só por mim. Nós desejamos sinceramente viver segundo o modelo ideal proposto por Deus em sua palavra. Quem que deseja viver de acordo com esse modelo de vida? Digam glória a Deus bem forte. Eu desejo, e é verdade, é sincero, eu não estou mentindo. O meu desejo é viver de acordo com o modelo proposto pela palavra de Deus, e eu procuro viver assim. Mas algumas pessoas, e eu me incluo nelas, eu acho que eu errei quando eu escrevi algumas pessoas. Eu devia ter colocado todas as pessoas. Mas algumas pessoas acabam errando. Sim ou não? Algumas pessoas acabam errando, algumas acabam cometendo erros gravíssimos, caem em pecados, e tem gente que perde o casamento. Alguns erram tanto que a vida fica tão enrolada, a vida fica tão embaraçada que não dá para desembaraçar, não é verdade? Às vezes a pessoa embaraça tanto a vida dela. Lembra quando a gente era novo, que empinava a pipa? Aí comprava aquela linha Lipasa, porque a boa era a corrente, né? A gente comprava a Lipasa, a gente começava a puxar a linha ali, cada gente olhava, estava tudo embaraçado, e não tem jeito de desembaraçar aquilo, tinha que jogar a linha fora. E às vezes acontece isso na vida da gente, a gente faz tanta besteira que a vida fica tão embaraçada que a gente não consegue desembaraçar. Eu quero dizer para vocês que muitas dessas coisas que eu estou dizendo já aconteceu comigo. E depois de eu ser crente, depois de eu ser pastor. Então, às vezes acontece isso, a gente quer viver o ideal de Deus, mas às vezes a gente mete o pé pelas mãos, mete o pé na jaca, e a gente erra, e a vida fica tudo embaraçada. E aí tem gente que acaba ficando ferido, machucado na vida por causa das coisas que acontecem, sim ou não? Agora, mesmo assim, mesmo quando a gente sai do ideal de Deus, mesmo quando a gente mete o pé na jaca, quando a gente fica com a vida tudo embaraçada, tudo atrapalhado, mesmo assim, você não deixa de ser precioso e preciosa para Deus. Mesmo assim, você continua sendo
precioso e preciosa para Deus, você nunca vai deixar de ser precioso para Ele. Levanta a mão e diga: obrigado, Senhor. E na verdade eu preguei tudo isso só para dizer para você, o que eu queria falar para você? Que não importa se está tudo bem ou se está tudo mal. Não importa se deu tudo certo ou se deu tudo errado. Se você conseguiu fazer tudo certo ou se você errou. Não importa se está tudo sob controle ou se fugiu do controle. Deus me mandou aqui essa manhã e trouxe você aqui esta manhã só para te dizer, Deus está dizendo assim para você: você ainda é precioso aos meus olhos. Você ainda é preciosa aos meus olhos. Quem crê nisso, levanta a mão aí, só por 30 segundos glorifica a Deus. Se você acredita que você é precioso e preciosa, só por um instante levanta a mão e glorifica a Deus. Carol, eu vou terminar a última frase, vou te dar uma missão. Canta um hino aqui em cima desse negócio, você é precioso para Deus. Se vira nos 30. Escute bem. Se você por alguma razão estava se sentindo pequeno ou pequena, se você estava se sentindo sem valor, envergonhado, um fracasso em pessoa, se o olhar de algumas pessoas te condenam, se algo saiu do controle, se Satanás faz você se sentir um lixo, um nada, se você se sente envergonhado, se você não tem mais confiança, enfim, se por qualquer razão lá no seu íntimo você estava acreditando que o seu valor tinha diminuído, eu quero orar por você, porque o seu valor não diminuiu. É só mentira do diabo, é só mentira das pessoas, seu valor nunca diminuiu. Você acha que aquele que pagou um alto preço por você quando você era pecador, vai deixar de dar valor para você porque você errou? Ele vai te ajudar a se levantar, Ele vai ajudar você a se erguer, Ele vai colocar você de pé de novo, Ele vai ajudar você a reconstruir a tua vida, e Ele vai te dar uma vida feliz e cheia de vitórias, cheia de bênçãos, porque Ele verdadeiramente se importa com você, porque você é precioso para Deus. Fique em pé no seu lugar. O que vem aí, Carol? Glória a Deus. Vamos cantar um louvor com a Carol e eu vou orar por você depois. Eu nem combinei antes, ela fica brava comigo. Consigo ir além do teu olhar, mas tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Eu sei que você sabe cantar, vamos lá, bem bonito. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Glória a Deus. Nós vamos cantar de novo, mas põe a mão no teu coração, deixa eu orar por você. Você é precioso e preciosa para Deus. Ele pagou um preço muito alto por você, e é por isso que nós celebramos a ceia hoje. Permaneça na presença de Deus, no amor de Deus. Não saia da presença dele por nada e por ninguém,
O mundo vai te oferecer muitas coisas, mas nada que o mundo ofereça é mais precioso do que o amor de Deus e a presença de Deus na sua vida. Se você saiu, volta. Se você se afastou dos caminhos de Deus, volta para os caminhos de Deus. Se você perdeu a fé, tenha a tua fé restaurada agora em nome de Jesus. Se você perdeu o ânimo de congregar, receba ânimo de volta agora e você vai voltar a congregar. Deus está trabalhando no teu coração, como eu disse para os visitantes, mas não só para eles, para todos vocês. Você não está aqui à toa. Deus te trouxe aqui esta manhã só para dizer para você: você é precioso para mim e eu te quero na minha presença. Você é precioso para mim, eu te quero na minha presença. É Deus que está dizendo: você é precioso para mim, eu paguei um alto preço por você e eu te quero na minha presença, porque você é meu. É meu. Você que está na rede social aí, ó, Deus está dizendo para você: você é meu, eu te quero na minha presença. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero orar por todas as pessoas que estão aqui, por todos que estão nas redes sociais, e quero pedir que o Senhor traga sobre nós um grande reavivamento, uma grande renovação espiritual. Oh, que toda fraqueza, que todo desânimo caia por terra agora, que toda ferida que estava nos afastando da tua casa, da tua presença, que essas feridas sejam curadas, cicatrizadas agora, Senhor, porque nós entendemos o quanto somos importantes e preciosos para o Senhor. O Senhor pagou um alto preço por nós, e nós entendemos que somos do Senhor e queremos estar novamente na tua presença e permanecer na tua presença para sempre. Por isso, Senhor, faz uma obra curadora no coração, abençoa completamente corpo, alma e espírito, Senhor, e que nós possamos ser resgatados, levados de volta a uma comunhão plena, profunda, verdadeira e real contigo, Senhor querido. Oh Senhor amado, obrigado por nos amar tanto assim, em nome de Jesus. Cante bem forte. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. A gente pode cantar do começo para terminar o culto? Vamos lá, desde o começo, canta, porque é muito bonito esse louvor, né? E é falando quanto você é precioso. Vai lá, canta junto com a Carol. Não consigo ir além do teu canta olhar, bem forte. mas te olhando eu posso afirmar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Canta pro irmão aí, ó. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Canta pro irmão do lado. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso. Glória a Deus. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer. Vamos lá, o refrão para terminar bem forte. Você é um espelho. Você é um espelho. Erga a voz. Reflete a imagem do Senhor. Canta bem alto para quem está lá fora ouvir e saber que é importante para Deus também. Já é o bastante Deus reconhecer o teu valor. Você é precioso.
Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. A mão aplaudindo, a boca glorificando, e o nome do Senhor seja glorificado na vida da igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Deus falou contigo? Que Deus te abençoe grandemente, te dê uma semana